Amados, a vida cristã, ela é repleta de desafios. E para falar desses desafios, eu quero começar com dois tipos de desafios. O primeiro desafio é o desafio da mudança. Ou seja, a partir do momento em que nós nos deparamos com a palavra de Deus, a partir do momento em que nós nos encontramos com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, por exemplo, o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, ele cai ao chão, ele tem a revelação de Cristo Jesus. A partir daquele momento, a vida desse homem mudou, não foi mais a mesma. Não somente a sua vida teve que mudar, mas ele mesmo teve que viver de maneira diferente. Ele teve que fazer outras escolhas em sua vida. Ele teve que sair da condição de perseguidor da igreja para a condição daquele que quer aprender quem realmente é Jesus, e posteriormente a isso ele foi poderosamente usado por Deus. Obviamente que o convite ao Evangelho, ele é a todas as pessoas. Nós nos achegamos ao Evangelho como nós estamos. Realmente a palavra venha como você está, ela é real. Porém, a partir do momento que eu vou até Cristo, inevitavelmente mudanças serão exigidas de mim. Não exigidas pela igreja, não exigidas pelo pastor, mas exigidas por aquele que é o Criador de todas as coisas, exigidas pelo próprio Deus. Então eu venho como eu estou, mas eu não permaneço como eu estou. Eu venho como eu estou, mas a partir do momento que eu me encontro com Jesus, mudanças serão necessárias. Afinal, o que formou a minha mente, meu entendimento, minha forma de viver, foi uma cultura caída, distante de Deus. Foi uma cultura de pecado que despreza ao Senhor. Obviamente, se você não nasceu em um lar cristão, e muitas vezes, até mesmo quando nós nascemos em um lar cristão, o que reinou na nossa casa foi um caráter e foi princípios deste mundo e não princípios do Senhor. Quem está aí? Então, os desafios da mudança na vida cristã são inúmeros. A partir do momento em que eu me achego ao Senhor, eu não posso mais tratar as pessoas como eu tratava antes de conhecer ao Senhor. Quem está aí? Antes de qualquer outra coisa, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você se torna filho de Deus. Em primeiro lugar é filho. Quem está aí? Só que quando você é filho, nós não temos mais a opção de sair dessa condição, fazer qualquer coisa e voltar para essa condição. Eu estava uma vez no futebol, há muito tempo atrás, já contei isso aqui algumas vezes, e aí tinha um pastor lá, enfim, falava que era pastor. E aí, sempre no futebol, tem um cara que dá trabalho, que briga, que discute, né? Aqui não tem ninguém, né, Jean? Ninguém, né? Cadê? Quem mais está aí do futebol aí? Cadê os manos do futebol? Cadê? O Mini, cadê o Mini? Eu nunca vi o Mini bravo. O Luiz, cadê ele? Está por aí ou não? Se escondeu? Foi arrebatado, está lá no fundo. Eu nunca vi ele bravo. No futebol eu vi ele bravo, falei, ô louco, que é isso aqui, gente? Hã? Aí um cara deu trabalho. Aí sabe o que esse pastor falou para mim? Cara, dá uns murros nele, depois pede perdão. E você vai, peraí, cara, como assim? Eu tô na cruz lá, aí eu saio da cruz um pouquinho, dou umas voadoras no cara, aí eu volto para a cruz de novo. É assim? Hã? Não. Por quê? Porque a vida cristã exige de mim mudança. E isso não apenas com pessoas de fora, isso também serve para pessoas de dentro. Não dentro da igreja, mas dentro da sua casa. A partir do momento que você se converteu, você não pode mais tratar seu marido, sua esposa, seus filhos da mesma maneira. Por quê? Porque agora,
esposa ou marido, você é filho de Deus. Já viram a história da mulher que chega na igreja com mala, suas coisas, suas roupas, falou assim: pastor, vou morar aqui na igreja. Ah, por que eu vou morar aqui na igreja? Ah, porque aqui na igreja meu marido é maravilhoso, mas a hora que chega em casa é um coice atrás do outro. Eu vou morar aqui porque pelo menos eu vou ter um marido bom o tempo inteiro. Quem está aí? Então, a partir do momento que eu encontro com a palavra, a minha conduta necessariamente vai mudar. Qual conduta vai ser? A conduta que agrade ao Senhor. O trato com a minha família, com o próximo, ela precisa ser transformada. Eu não posso mais ofender, xingar, falar pelas costas, e tudo isso que você já sabe que é errado. Atos capítulo 17, versículo 30, é um texto que muitos usam para falar da ignorância. É o texto que fala que Deus perdoa o tempo da ignorância. Como isso é bom, perdão aquilo que não se sabe. Amamos isso. Mas o texto não para no perdão ao tempo da ignorância. Deus perdoa o tempo da ignorância, mas ele continua dizendo: agora porém, fala comigo, agora porém, ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Ele ordena a todas as pessoas que se arrependam, que mudem o curso, que façam diferente. Ou seja, de Jesus para trás, está tudo bem, segue o jogo, mas agora é necessário o arrependimento. Agora não há mais muleta para você se apoiar, agora não há mais desculpas, agora a vida cristã vai exigir de nós transformação. A nossa rotina, ela vai mudar. Eu vou precisar colocar no meu dia a dia amor ao meu próximo, servir ao meu próximo. Eu vou precisar colocar na minha rotina edificação pessoal e busca ao Senhor. Eu vou ter que abrir espaço na minha agenda, que poderia ser apertada, mas não importa, porque a sua agenda, a partir do momento da sua conversão, não é mais sua, mas a sua agenda é de Deus. E se a sua vida é dele, a sua agenda também é, o seu tempo também é, e ele tem que ter um lugar de primazia, ele tem que ter um lugar de destaque na sua agenda, para você amar a ele, ter tempo com ele devocional, ter tempo de leitura, de oração, tempo de palavra, adoração, louvor, de cultuar, tempo também para servir ao seu próximo. Não dá para ser a mesma pessoa que eu era antes, mas agora eu vou na igreja, mesmo palavreado, a mesma conduta, me embriagando da mesma maneira, arrumando intriga, guardando amargura, sendo grosso com as pessoas. Nada, absolutamente nada é justificativa para a falta de respeito. Quando temos temor, as nossas falhas geram pressão sobre nós. Então aí, gente, estamos falando dos desafios da fé cristã. E a mudança é um desafio. Porque para aquele que tem temor, e presta atenção, temor não é medo de ir para o inferno. Temor não é medo de Deus. Temor é uma grande reverência que nos leva à obediência. Temor é ser tão reverente ao Senhor, é colocar Ele numa posição de tamanho destaque na minha vida, que essa reverência vai me levar a uma obediência ao Senhor. A sua reverência ao Senhor vai fazer com que essas mudanças necessárias muitas vezes nos pressionem. O apóstolo Paulo dizia assim: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Romanos capítulo 7. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Como que eu sou miserável? Quem vai me livrar do corpo dessa morte? O próprio apóstolo Paulo, depois de plantar igrejas, ensinando sobre os seus desafios pessoais. Ou seja, meus amados, isso para todos nós, para mim também. As mudanças que a palavra de Deus exige de nós, porque você pode ser dois tipos de pessoa. Uma pessoa que não vive a palavra e não está nem aí. Tem isso? Tem isso. Por quê? A
pessoa já entrou no nível de iniquidade. É aquele de Mateus capítulo 7, aquele que me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo. Virão naquele dia, vai tentar entrar no reino de Deus. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Por quê? Porque você pratica a iniquidade. É o casal de namorado que está na igreja, tem 10 anos, vai para a cama como se nada tivesse acontecido. É a pessoa que fora do ambiente de igreja xinga, fala mal, distrata, como se nada tivesse acontecido. Então, o nível de pecado já se tornou consciente e aceitável. Então, para esse, o temor já ficou para trás. A reverência ao Senhor ficou para trás. Então, nenhuma pressão vai ser colocada sobre ele. Por quê? Porque ele não quer mudança. Ele está satisfeito com o seu afastamento de Deus. Mas tem aquele que realmente teme ao Senhor, que ama ao Senhor e que peca. Quem peca aqui, levanta a mão. Mas o pecado na vida do cristão não é uma conduta consciente, é um acidente de percurso. Ele erra, ele falha, e essa falha gera pressão sobre ele. Por quê? Porque eu quero agradar o meu Senhor, eu quero obedecer o meu Deus, mas o mal que eu não quero fazer, eu fiz novamente. Miserável homem que sou, eu não quero mais ficar nessa condição. Eu quero transformação, eu quero mudança, eu quero crescimento, eu quero agradar a Deus. Pressão é gerada sobre ele. E além da pressão das mudanças, o cristão vai ter que lidar também com as responsabilidades. Fala comigo, responsabilidade. Por quê? Porque a partir do momento da minha conversão, da minha entrega a Jesus, da revelação de quem Deus é, nós entendemos as últimas palavras de Jesus aqui na terra, que disseram aos seus discípulos, Atos 1:8: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Marcos 16, final do livro de Mateus, são os envios, os comissionamentos. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo: a missão que eu comecei, vocês vão continuar. A missão que o Pai me deu, assim como o Pai me enviou, João 17, eu vos envio a vós. Ou seja, meus amados, a responsabilidade de dar continuidade àquilo que Jesus começou aqui nessa terra, cai sobre a igreja, cai sobre o cristão. Ou seja, essa responsabilidade não é de um pastor, de um apóstolo, mas a responsabilidade é de todo cristão. E que responsabilidade! Tipo, se ninguém abraçar essa causa, ela vai acabar. Mas sabemos que pelo poder divino de Deus, isso não vai acontecer. Quem está comigo, diga amém. Se não for por mim ou por você, será por outras pessoas que Deus quiser, que Deus vai levantar. Quem está aí? Deus, Ele nos chama, Ele precisa de nós fazer a tua obra aqui na terra, mas Ele não depende de nós, porque Ele é autossuficiente. Então, meus amados, essa responsabilidade também, para aqueles que temem ao Senhor, geram pressão. Não dá para vivermos o cristianismo à parte disso. Não dá para vivermos o cristianismo sem a consciência dessa responsabilidade. O reino de Deus, ele vai avançar aqui em Jaú e em todas as partes da terra, através daqueles que assumem a sua responsabilidade e declaram: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui não para viver mais a minha vida, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu tenho agora aqui nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo para agradar Ele, para falar dEle, para anunciar dEle. Por quê? Porque eu sou uma testemunha daquilo que Ele é. Não dá para o cristão fechar os seus ouvidos e dizer: não, isso não é comigo.
Isso não é para mim. Para mim, eu vivo só a minha vida, meus interesses, minhas contas que eu tenho para pagar, meus problemas de casa, meu carro que eu tenho que trocar, meu emprego, o meu. A partir do momento que você se converte, o meu fica em segundo plano. Porque a partir de agora, nós temos a responsabilidade de dar continuidade àquilo que Cristo começou na cruz do Calvário. Presta atenção. Cristianismo sem responsabilidade é filosofia. E a vida cristã não é uma forma de pensar, mas a vida cristã é uma forma de se viver. Quem está aí? Cristianismo sem responsabilidade é filosofia. Se você não toma a sua parte no todo, você não cresce, não desenvolve, não tem experiências com Deus. Sabe, esses testemunhos que nós contamos aqui é de pessoas que assumiram a sua parte no todo, porque estavam envolvidas, fazendo a vontade de Deus, viram o trabalhar de Deus sobre as suas vidas. Ou seja, meus amados, a vida cristã, ela carrega consigo um alto teor de responsabilidade, de desafios, de pressão. Cuidamos uns dos outros, nos responsabilizamos uns dos outros. Uma parte da obra de Deus é confiada em nós, e isso não é qualquer coisa. O cristianismo não é para mim, mas o meu eu transformado serve o meu próximo. Logo, o que dizer de todas essas responsabilidades? Das mudanças, responsabilidade de carregar a mensagem, sermos dispenseiros da palavra, além do fato de que as outras coisas da nossa vida, elas não param. Amém ou não? Você se converte, o boleto não se converte junto com você e some. O cheque sem fundo que você deu há uns meses atrás, não adianta você ajoelhar e orar, ele vai cair na data que ele vai cair. Quem está aí? Somada a responsabilidade de mudança e de envolvimento à obra de Deus, tem as outras coisas que estão acontecendo: família, trabalho, universidade, carreira. E tudo isso, meus amados, gera em nós pressão, cansaço, confusão, dúvidas. Quem nunca, no momento de pressão, se questionou: será que eu realmente deveria estar fazendo tudo isso? Será que eu devo mesmo investir o meu tempo para ministrar pessoas, para ministrar uma célula, um GC, para pegar uma escala, para ir fazer uma visita, para ir num hospital, visitar alguém que está enfermo? Dilemas que todo cristão terá, mas infelizmente isso não é nos ensinado assim. Põe a imagem de Jesus aí para a gente. Essa é a caminhada cristã. Alto teor em pressão e desafios. Caminhar com Cristo exigirá isso de nós. Se não, veja o que acontece com Jesus no Getsemane. Suor que não era água, mas era sangue. Um fenômeno que, se eu não me engano, chama hematidose, que acontece em circunstâncias de extrema pressão. Quem era? Quem era que estava lá? Quem era que estava lá? Jesus, pressionado, afligido e orando ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ou seja, Pai, é doloroso, é uma pressão estar diante da Tua presença, carregar a cruz dos meus ombros, sangrar por toda a via, fazer tudo isso, meu Pai, gera uma pressão em mim. Meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a Sua vontade. E o que é isso? Pressão. Mas muitas vezes nós, no
momentos de pressão, a gente pensa o quê, cara? Eu não preciso disso para viver, então eu deixo a obra, eu deixo a vontade de Deus, eu deixo a obediência, eu vivo a minha vida como eu quero. Por quê? Porque ninguém me ensinou que eu vou ter pressão. E aqui você está aprendendo isso. Para quê? Para você não ser um crente tanga frouxa. Não diga que eu não avisei, estou avisando já. No final do culto a gente vai orar para todo mundo que quer. Olha que coisa louca, velho. Chega no final do culto, a gente ora assim: quem quer Jesus? Mas antes disso, qual foi o anúncio? Viver com Ele tem muita pressão e desafio. E aí, vai querer? Vai encarar? Não é Hello Kitty, não. Vem com 10, eu te dou 20. Não é. Não, essas coisas aí é tudo um circo para enganar você. O verdadeiro cristianismo, inevitavelmente, em algum momento da sua vida, da sua história, você vai passar por pressão, meu amigo. Jesus no Getsemane, o próprio profeta Elias, depois do Monte Carmelo, ele está debaixo de um zimbo, ele pede a morte para Deus. Senhor, eu não quero mais viver. Está vindo essa Jezabel atrás de mim, vai me matar, eu não quero mais saber. Tira a minha vida. O apóstolo Pedro, depois de negar a Cristo por 3 vezes, ele volta a pescar. Ele se aflige em sua alma, o texto diz. O apóstolo Paulo, citado por nós o tempo inteiro, como um homem que plantava igrejas, um homem inteligente, culto, forte, com vigor, cumpriu a sua missão, combati um bom combate, terminei a carreira e fiz o quê? Guardei a minha fé, oh glória a Deus. Mas no meio da sua caminhada, em 1 Coríntios 15, 9, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos, eu nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ou seja, eu pisei na bola, e hoje eu assumo uma posição que eu não mereço, e o nome disso é graça. Não é viver por aquilo que eu merecia, é viver por aquilo que a vontade de Deus me empurrou a partir do momento em que eu entreguei a minha vida para Ele no caminho de Damasco. Efésios 3:8, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu sou o menor dos menores, indigno, mas o Senhor me deu essa graça de anunciar as riquezas do Evangelho. 1 Timóteo 1,15, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Só que a pregação de Paulo não era assim, ó: Cristo veio para salvar vocês, seus pecadores, seus miseráveis. Ele falou assim, ó: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior deles. Quem está aí? 2 Coríntios 7:5, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Fala comigo, nenhum descanso. Mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Estamos falando de alguém que entregou a sua vida completamente para pregar o Evangelho do Reino de Deus. Alguém que pode cantar com todas as letras: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Ele pode cantar essa canção com todas as letras. E óbvio que a recompensa dele é celestial. Mas aqui na terra ele passou por pressão, conflitos internos, conflitos externos, temores internos. Ou seja, eu estou plantando igreja, mas cara, muito desafio, cara. Vai para um lugar, tem um desviado lá, pregando heresia. Vai para outro lugar, falta o alimento, a igreja não me honra com as ofertas. Vai para outro lugar, é extremo sol, eu estou sem roupa suficiente, estou aqui passando frio, e estou pregando o Evangelho. Se pudesse cantar o irmão Lázaro, ele cantaria
Qual a canção? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Cantaria. Temores internos, ou seja, a alma aflita pelo crescimento da igreja. Ele chega a dizer que pela igreja ele sofreu dores de parto até que Cristo fosse gerado nas pessoas. Doeu aqui dentro gerar Cristo. Doeu em mim ver a obra de Deus se realizando em vocês. Quem está aí, meus amados? Doeu aqui ver o trabalhar de Deus aí em vocês. Versículo 6, 2 Coríntios 7. Deus, porém, que consola os abatidos. Deus enviou um consolo para eles. Sabe qual era o consolo? O irmão chamado Tito. O consolo foi um amigo. E não apenas a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês em mim, de modo que a minha alegria tornou-se ainda maior. Quem está aí? Fazendo a obra. Conflitos externos, temores internos. Mas Deus, porém, consola os abatidos. Deus, Ele usa as formas dEle para nos levantar. Ele vai usar as formas dEle para te levantar também, meu amigo. Ele vai trazer consolo para você. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o suprimento no dia da falta. Ele é a presença no dia da dor. Ele é a cura no dia da enfermidade. Ele é. Deus não deve nada para ninguém. Deus não falta para ninguém. Quinta-feira nós fomos viajar. Eu estava planejando na viagem sentar no passageiro e ir chorando daqui lá. Por quê, pastor? Conflitos externos, pressão interna. Durante os últimos 2 dias, todo o pensamento que via na minha cabeça é: eu não vou dar conta, cara. Não vou dar conta. Não vou dar conta. Precisava fazer alguma coisa. Aí minha mãe foi na viagem também. Eu falei assim, aí Deus trabalhou antes também, não aconteceu. Estou pregando essa mensagem aqui porque Deus me pregou nela primeiro. O que eu estou liberando para vocês é aquilo que Ele liberou sobre a minha vida antes. Não estou pregando nada daquilo que eu não vivi nos últimos momentos com o Senhor. Então eu estava assim, cara. Pressão, mensagem de um, vou desistir, o outro, casamento daquele jeito, o outro daqui. E aqui seria muito mais confortável a gente pagar um mestre de obras, né? Toca a obra lá para mim lá. Mas nós ainda não somos uma igreja rica, etc, entendeu? Que vai ter, enfim, ainda, vendo? E eu aqui fazendo as vezes de mestre de obra, e não é fácil, gente. Se é reformar um banheiro na sua casa, você sabe o trabalho que dá. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu também sou ser humano, cara. Eu também vivo o cristianismo no meu dia a dia. Eu também tenho meus conflitos internos e externos. Todos nós temos. Mas Deus nos consola sempre. Aí Deus usou um irmão. Eu estou de novo falando do Rod aqui. O Rod está sentado ali, ó. Do balcão da Construção Marcos. Ele virou para mim e falou assim: nossa, pastor, vocês não imaginam o quanto vocês são importantes para as pessoas. Eu queria chorar ali, mas dei uma segurada, porque eu falei assim, não vou perder a postura aqui comprando tinta aqui, né? Aquilo veio com um bálsamo sobre a minha alma, assim. Tipo assim, cara, vai valer a pena, velho. Vai valer a pena. Aí eu montei na moto, tava voltando pra cá.
um irmão no semáforo, fazendo malabares. Eu parei o primeiro de moto assim. Ele olhou para minha cara, falou: ô irmão, fica batido não, fica triste não, vamos lá, levanta aí, continua, não pode parar não, bate aí. Fui com a moto embora. Por quê? Deus sempre encontra uma forma de nos trazer o consolo que nós precisamos para continuar. Eu estou provando disso aqui, meus amados. Eu estou provando disso diariamente, vivendo a obra, não a obra reforma, a obra de Deus. As renúncias feitas lá atrás, as renúncias feitas no momento. Muitas vezes vendo pouco as minhas filhas que eu amo, e saindo de casa e vendo a minha filha maior que ama estar comigo, falo: papai, não vai agora não. Obrigado, gente, obrigado. Tem hora que a gente só queria estar aí no lugar de vocês, sentado e recebendo uma boa palavra de Deus. Desculpa. Mesmo em meio a todos os desafios da vida cristã, o que eu quero declarar sobre a sua vida e liberar sobre você foi aquilo que Deus falou comigo. E a palavra do Senhor para nós é: você vai dar conta. Você vai dar conta, você vai conseguir, Ele vai nos suprir. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, a sua graça nos basta, nós vamos dar conta. Ei, eu não sei qual o desafio que você está enfrentando agora, na sua casa, família ou vida com Deus, mas eu quero declarar sobre você: você vai dar conta, ainda que você não esteja enxergando a saída. Existe um Deus que não abandona os seus, existe um Deus que não deve nada para ninguém, que não se esquece que é bom e que é poderoso. Esse Deus, meus amados, Ele está vivo e Ele reina sobre os seus filhos, Ele reina sobre aqueles que se entregam a Ele. E a palavra do Senhor para você que crê nesse Deus, que tem perseverado até agora, é: você vai dar conta, você vai dar conta. Eu não sei se você está percebendo isso aqui, mas eu estou recebendo isso aqui. Você vai dar conta, você vai dar conta. Vira para quem está, pode aplaudir ao Senhor. Vira para quem está perto de você e fala assim: você vai dar conta. Seja um profeta de Deus, fala assim: você vai dar conta. Você não está servindo qualquer pessoa, você não está servindo uma denominação, você não está servindo a placa de uma igreja, você está servindo um Deus que é vivo, e a palavra dele é viva e funciona, é eficaz. Josué capítulo 1, o que acontece? Moisés, o maior líder da cultura hebraica,
líder que pisou nessa terra para o judeu. Leva o povo pelo deserto, milhões de pessoas. O que acontece? Deus vira para Josué e fala: Josué 1:2, Moisés, meu servo, está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Josué tinha uma grande missão, um grande desafio pela frente. Qual o desafio? Da mudança. A partir de agora, ele não é mais o Josué, homem de guerra. Ele é o Josué, líder de toda uma nação. A postura dele tinha que ser diferente. Ele não é mais o 02. Ele é o líder. Isso exigiria dele uma nova postura, novas decisões. Isso exigiria dele uma nova responsabilidade. Qual responsabilidade? Nada mais, nada menos de continuar aquilo que alguém começou. O que estava atrás dele fez? Tirou a água da rocha, abriu o mar vermelho, orou ao Senhor e maná caía do céu. Moisés agora está morto. A missão é de você. É como se a palavra de Deus nos dissesse: Jesus fez o que tinha que fazer, agora é com você. E qual é a garantia de sucesso que ele teria? Versículo 5 de Josué capítulo 1: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Aqui é a promessa: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Eu estou te dando essa responsabilidade. Você está debaixo dessa pressão, desse desafio de levar toda essa galera. E diga-se de passagem, não era uma galera fácil. Reclamava para tudo, etc. Você conhece a história. Mas ele traz a provisão. Sabe por quê? A palavra de Deus não é liberada sozinha. Junto com a palavra de Deus vem a provisão, vem recurso, vem a saída, vem a direção, vem o escape, vem tudo que você vai precisar para ver essa palavra se cumprir. E é o que ele fala: Josué, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com ele, eu serei com você. Eu nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. Se o desafio para nós é o mesmo, se nós temos esse desafio para continuar a missão de Deus, ver essa transformação acontecendo em nossas vidas, se a vida for vida para Ele, a palavra é a mesma. Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará. Então ele continua dizendo no versículo 6: então Josué, e nós podemos entender com uma mensagem para nós também: então alvos, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Seja forte e corajoso, não de qualquer maneira, em obediência à palavra. Ele vai ser contigo, não de qualquer maneira, em obediência à palavra. Se você quiser viver de qualquer maneira, está por você. Aí aqueles que falam, só Deus pode me julgar. Mal sabe ele que esse é o pior julgamento que o homem pode sofrer. Ou seja, eu vou estar com você, mas obediência à palavra. Quem está aí? Seja forte e corajoso. Faz o quê?
não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Em obediência à palavra, aonde você for, você será bem sucedido. Vou falar mais uma vez para você entender isso. Em obediência à palavra, aonde você for, você será bem sucedido. E presta atenção, a bênção de Deus não está no CEP, mas a bênção de Deus está no CPF. Você carrega a bênção de Deus aonde você estiver. Se Deus mandou, você vai. Se Ele falou para você, obedeça. Não pense no lugar, não faça muitas contas, porque quem vai prover, trazer a provisão, quem vai fazer rios no deserto, quem vai fazer o maná cair do céu, é o Senhor que te chamou. Não se desvie nem para o lado nem para o outro. É você com você. Por onde você andar, eu estarei com você. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro. Não deixe de falar da palavra da lei. Proclamar a palavra, ensinar a palavra, pregar a palavra, falar para o seu filho, falar para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para a sua esposa, falar, não pare de falar dela. Além de falar, não pare de meditar nela, de vez em quando não, de dia e de noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Além de falar, medita. E o que é meditar? Meditar é mergulhar. Meditar não é ler 30 capítulos em uma hora. A palavra de Deus não é sobre performance, é sobre mergulho. Não é quanto mais rápido você vai, mas é o quanto mais profundo você chega. Medita nela. Ele continua dizendo: para quê? E só então como assim, pastor? Só depois de você obedecer, não se desviar, só depois de você não deixar de falar, só depois de você meditar, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Aqui está a nossa palavra do culto da virada. 2025 vai ser o melhor ano da sua vida, mas se você não buscar Deus, nada vai mudar. Quem está aí? Versículo 9. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu e você viveremos esses desafios. Há muita coisa a ser realizada. Deus já está fazendo muitas coisas no nosso meio, mas meu amigo, presta atenção, é só o começo. E neste domingo o Senhor vem nos dizer: você vai dar conta, você vai dar conta. Seus desafios pessoais e emocionais, você vai dar conta. Os desafios da sua família, você vai dar conta. Os desafios da sua igreja, do seu chamado, você vai dar conta. Por quê? Porque o Senhor, o seu Deus, Ele é contigo por onde quer que você andar.